A opinião na Manhã 1, e porque é sexta-feira, está no Conselho Superior o eurodeputado Miguel Portas, recebido em Bruxelas por Ricardo Alexandre. O Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, satisfeito por haver na política portuguesa um consenso alargado, diz Barroso, sobre a necessidade de cumprir as metas de redução do déficit. Também Jean-Claude Juncker, à saída do Conselho ontem à noite, insistiu na ideia de que, seja quem for governo em Portugal, há metas e compromissos assumidos para baixar o déficit, que devem ser cumpridos, e a Europa vai ser muito exigente nisso. Juncker diz que recebeu garantias tanto de Sócrates como de Pedro Passos Coelho de que há consciência disso em Portugal. O Presidente do Eurogrupo reconhece também que os esforços pedidos pela União Europeia aos portugueses são difíceis e mostrou solidário com os mais afetados pelas medidas anunciadas pelo governo missionário. Peço-lhe um comentário. O comentário é este. Repare que Pedro Passos Coelho decidiu vir a Bruxelas para explicar aos seus pares porque é que tinha chumbado o PEC, portanto o Programa de Estabilidade, que é o primeiro chumbo de um PEC na União Europeia e, portanto, não era uma explicação fácil para os partidos de direita. Bom, o que é certo é que ele veio cá para explicar isto e o que levou foi 3 puxões de orelhas. Um puxão de orelha de Angela Merkel, um puxão de orelhas de Durão Barroso e um puxão de orelhas de Jean-Claude Juncker, o Presidente do Eurogrupo. Foi claramente isto que ele apanhou. Bom, e o que é certo é que, num dia, ele derrubou um governo em nome de um programa de austeridade com o qual dizia não concordar, e no dia seguinte, exatamente no dia seguinte, vem a Bruxelas dizer que assume todos os compromissos que foram assumidos pelo Primeiro-Ministro. Vamos lá a ser práticos, nós estamos perante alguém que tem aquilo a que se poderia chamar a coluna vertebral de um caracol. Quer dizer, não é possível compreender como é que um líder de oposição diz num dia que não aceita um programa de austeridade como aquele que foi apresentado pelo governo português em Bruxelas e no outro dia vem a Bruxelas, recebe 3 puxões de orelhas e acaba a dizer que assume todos os compromissos que Portugal assumiu ante Bruxelas e ainda os que vierem a ser precisos. Isto é uma coisa que não faz sentido nenhum. Este homem é um farsola. É a expressão exata, não há outra. E é até por uma razão muito simples. Eu confesso que há cerca de 3 semanas, ou um mês, já nem me lembro, eu ouvi-o dizer, a propósito da moção de censura do Bloco de Esquerda, uma frase estranhíssima, que me provocou um pouco de urticária, devo confessar. Que ele disse, bom, ainda não é o tempo de ir ao pote. Esta expressão era fabulosa porque ela define em si mesma todo um programa. Ele, entretanto, mudou de opinião. Afinal, chegou o tempo de ir ao pote. Mas tentou explicar às pessoas que ele agora era tempo de ir ao pote porque as pessoas estavam a ser prejudicadas demais por um programa de austeridade. Em nome do chumbo desse programa de austeridade, abre-se uma crise política em Portugal. E depois ele vem dizer no dia seguinte a Bruxelas que, afinal, o programa de austeridade é também o programa dele. Eu, por acaso, suspeitava que sim. Mas fazer isto em 24 horas, este homem evidentemente não vai ganhar eleição nenhuma em Portugal, graças a Deus e graças aos portugueses. Sobre isso eu não tenho a menor das dúvidas. Em relação ao que está a ser decidido ou determinado aqui em Bruxelas... Esse é o outro lado da tragédia, porque isto agora, nós falamos de uma farsa, não é? Agora vêm os assuntos sérios. Ou seja, em Bruxelas não se decide nada sobre o fundo que nos interessa, que é o atual fundo. Não é o fundo que a União Europeia vai criar a partir de meados de 2013. Sobre isso parece que há algum acordo. Não, é agora, diretamente, sobre o fundo que existe atualmente, não há acordo nenhum. Não há acordo nenhum porque a Finlândia não se quer comprometer com nada porque tem eleições em abril. Não há fundo nenhum, ou não há mudança nenhuma no atual fundo porque a senhora Merkel tem eleições este fim de semana. Foi tudo transferido para junho, mesmo que haja decisão em junho, ou seja, que não haja mais nenhuma eleição. O que é certo é que antes de setembro este fundo continuará exatamente igual, ou seja... Não vai ser junho, vai ficar para setembro? Fica sempre, mesmo que seja decidido em junho, a operacionalização de qualquer mudança no fundo atual nunca é para antes de setembro. Portanto, o que significa que, se Portugal... As políticas nacionais prevalecem sempre sobre as políticas europeias. Mas isso é uma evidência desta Europa de voo baixo, de voo rasante, sem nenhum golpe de asa, sem nenhum respeito pelos próprios europeus, que estão a sofrer políticas de austeridade que não tinham necessidade nenhuma de sofrer. E este é o problema de fundo. É que esta Europa, por exemplo, para as 3 medidas que seriam essenciais
para Portugal, neste momento, sobre elas não tomou também nenhuma decisão. Ou melhor, tomou mais decisões. A primeira, evidentemente, era a Europa poder passar a emitir obrigações europeias, ou seja, com uma taxa de juro que reflete, apesar de tudo, a força da economia europeia, na qual a economia portuguesa é uma pequena parte. Isto acabaria de per si com a especulação sobre a dívida portuguesa. Há muita gente que defende isto na Europa, mas a Europa é incapaz de dar este passo. A segunda era a medida mais urgente para Portugal, que era pôr os juros da dívida pública fora do cálculo do déficit. Se fosse assim, se o déficit, nós podíamos aguentar perfeitamente um déficit de 3%, como forma regular do orçamento em período de expansão económica, mas no curto prazo, se os juros da dívida ficassem fora do cálculo do déficit, Portugal tinha condições financeiras para fazer investimento público e, portanto, reanimar a economia, relançar a economia. E a terceira, evidentemente, era ter um método de coordenação económica que fosse principalmente preventivo e não corretivo, assente em multas e sanções, como é o que está a ser decidido hoje no Conselho dos 27 Governos. E que é, obviamente, muito interessante para a Alemanha, mas que é, obviamente, penalizador para Portugal e que acaba por ter medidas que acentuam, digamos assim, ou que agravam os problemas que essa coordenação diz querer resolver.